Bom dia, oitavo ano. Chegamos agora, então, à nossa página 338 do nosso livro, onde nós vamos estar abordando a Guerra do Paraguai, né? E aí, uma coisa que nós precisamos entender é que a Guerra do Paraguai, deixa eu ajustar aqui, a Guerra do Paraguai, ela vai ser um conflito, né? Foi um conflito que ocorreu durante o segundo reinado, né? Que é o período da história que nós estamos estudando. E aí, quando nós observamos aí as revoltas que ocorreram no Brasil, desde o Brasil colônia, desde o primeiro até com a chegada do primeiro reinado, com o período regencial, nós dividimos as revoltas. Porém, a Guerra do Paraguai, ela não foi uma revolta, ela foi uma guerra. Envolveu países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, nós vamos prestar atenção agora nas imagens que eu vou colocar aqui para vocês. Tem mapas, tem pinturas históricas que retratam bem esse período, e aí nós vamos tentar entender que conflito foi esse, por que o Brasil entrou em guerra contra o Paraguai, né? E aí nós vamos observar uma coisa muito interessante. No futebol, geralmente, Argentina e Brasil sempre foram o quê? Rivais. Aqui na Guerra do Paraguai, não. Eles vão se juntar, vão se unir, vão formar ali uma aliança, né, juntamente com o Uruguai, para confrontar o Paraguai. E nós vamos ver o porquê dessa guerra. O que o Paraguai estava querendo com o Brasil? Vocês têm alguma ideia? Então, foca na aula, presta atenção. E logo depois desta aula, teremos um link, né, de videoaula também da professora com a correção das atividades passadas para casa na última aula, tá bom? Quem está acompanhando as videoaulas da professora Roberta tem observado que estou utilizando o livro didático de vocês, porque é muito rico, tem muitas questões, e é só acompanhar as correções com explicação que vocês conseguem colocar o livrinho em dia. Quanto a dúvidas, vocês precisam se expressar. Escrevam na plataforma, não entendi esse tema, não entendi esse assunto. Professora, tem como você voltar à aula tal, que eu gravo uma aula nova para vocês, tá? Estamos aqui para isso. Agora, vamos tocar em frente, que o Paraguai tá vindo aí, e ele não tá de brincadeira, não. Ele quer um pedaço do Brasil. Era isso que os paraguaios queriam. Vamos lá? Então, foco na aula. Então, vamos lá. Nós temos uma imagem aí de uma das batalhas, né? Porque foram várias batalhas. E aí agora eu vou colocar para vocês aqui essa imagem aqui, né? Nós temos aqui maiores conflitos internacionais sul-americanos. Então, a Guerra do Paraguai ela é definida como um dos maiores conflitos internacionais, ou seja, abrangeu fora do Brasil, não fica só aqui dentro, não é uma revolta dentro do Brasil, é uma guerra, né? E aí, nós vamos ter aqui a Argentina, a bandeira do Brasil é essa mesmo, Brasil Império, que nós estamos no segundo reinado, porém, é o Brasil, a bandeira é do Império, o Brasil é um império ainda. E aqui nós temos o Uruguai, né? Vamos lá. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que observar está aqui, ó, no livrinho de vocês, a Bacia do Rio da Prata, né? No ano de 1864, ou seja, século XIX. Então, se vocês observarem lá no capítulo 8, nós estudamos que essa região aqui, né, a região da Bacia do Rio da Prata, esse Rio da Prata ele vai ser muito importante, vai ser motivo de muitas guerras e muitos conflitos. Era uma região estratégica, pois representava um importante local de navegação para diversos países, né? A disputa pelo controle da região, portanto, acabava provocando conflitos e desentendimentos entre os países. E aí nós vamos observar esse mapa e tentar entender, né? Nós temos aqui o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e o Brasil, né? Temos aqui, ó, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Opa, pegou parte do Sul, né? Ou seja, vai ter alguns conflitos aqui também. O Rio, né?
Rio da Prata, cadê o Rio da Prata? Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó, Rio da Prata, nós já encontramos aqui, Buenos Aires, ou seja, está próximo o quê? A Argentina também, né? E aí, esse rio, ele vai ser motivo, né, de briga entre esses países, disputa, né? Porque os produtos que eram, né, produzidos, né, nesse período, tanto no Paraguai, quanto na Argentina, quanto no Uruguai e até mesmo no Brasil, eram escoados por esse rio, ou seja, saía por esse Rio da Prata para chegar em outros lugares, entendeu? Com outros destinos. Era uma rota de navegação que era usado, né? Só que no caso nós estamos falando de rio, né? Para escoar produtos, para que chegasse até, né, um determinado local para ir para outros países. E aí nós temos essa questão, o Rio da Prata vai ser muito disputado. Agora, nós vamos tentar entender, já entendemos a questão que o Rio da Prata era, né, a bacia do Rio da Prata era disputada por esses países. Agora eu quero que vocês observem a causa principal da Guerra do Paraguai, que foi pretensões do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes de conquistar terras na região da Bacia do Prata. O objetivo do Paraguai era obter uma saída para o Oceano Atlântico. Então, se a gente voltar aqui no mapa, o Paraguai está aqui, né? Então, ele queria avançar o seu território para cá e pegar quem? O Uruguai, né? Porque olha a bacia do Rio da Prata aqui. Então, o Paraguai, ele estava querendo abocanhar isso tudo aqui, né? Ele não estava satisfeito com esse pedacinho aqui em rosa, ele queria abocanhar todo esse pedaço, inclusive parte do Brasil. E isso vai ser motivo de muitos desentendimentos entre paraguaios e brasileiros, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na imagem do ditador Francisco Solano Lopes. Gravem bem esse nome, gravem bem essa imagem, né? Ele era o ditador paraguaio, né? E aí agora nós temos aqui um mapinha bem curioso, né? Esse mapa está mostrando o Brasil. Essa região aqui do Mato Grosso, Paraguai queria essa região aqui e vai avançar durante alguns momentos da guerra, tá bom? Mas vamos agora para o que realmente interessa. Porque durante lá o primeiro, a gente está no segundo reinado. Então, durante o primeiro reinado, o que estava acontecendo? Nós vimos que a região da província ali da Cisplatina, né, onde ocorreu a Guerra da Cisplatina, conseguiu conquistar sua independência após o movimento de revolta que deu origem ao Uruguai. Então, o Uruguai não existia, o movimento de revolta na província ali da Cisplatina originou o Uruguai. Aí, dois grupos políticos se formaram no Uruguai. Nós vamos ter aqui os colorados e os blancos, ou blancos versus colorados. E aí, o que esses grupos queriam, né? Os colorados, eles eram comerciantes que defendiam o liberalismo e eram a favor da atividade comercial na região da bacia do Rio do Prata. Os blancos, grandes proprietários de terras de caráter conservador, que eram contrários à livre navegação da bacia, ou seja, aquela navegação naquele pedacinho ali que eu mostrei para vocês da Bacia do Prata, que é aqui, ó, eles eram contrários, os blancos eram contrários a essa livre navegação, eles não queriam que todos navegassem por ali, e quem navegasse deveria pagar o que? Uma taxa, né? E aí vai acontecer alguns desentendimentos, aí nós temos aqui um quadrinho básico, né, para vocês, blancos, fazendeiros, colorados, comerciantes. Então, os blancos, né, a galera desse partido aqui, desse grupo político aqui, tinha mais poder aquisitivo, mais grana. Aqui eram comerciantes mais simples, conservadores. Eles eram a favor do conservadorismo, não aceitavam nenhum tipo de política contrária a que estava acontecendo naquele momento, né, bem conservadora. Os colorados eram mais liberais, aceitavam ideias já, né, novas. Apoio do Paraguai, os blancos vão ter apoio do Paraguai. Os colorados vão ter apoio do Brasil e da Argentina. E aí, nós vamos ter a figura de Bernardo Berro
Atanásio Cruz Aguirre, aqui do partido, né, no grupo dos blancos, e dos colorados Venâncio Flores, tá bom? Eles vão disputar. Lembrando que o Dom Pedro II vai fazer uma diferença enorme quando ele coloca o Brasil nessa guerra contra o Paraguai, tá? E aí nós vamos ver sobre os confrontos, né? Enquanto as coisas estavam lá acontecendo entre os blancos e os colorados, o Paraguai estava consolidando a sua independência. Isso mesmo, o Paraguai ainda não era independente. Vamos aqui voltar um pouquinho nas aulas que nós falamos sobre o processo de dependência dos países ali da América do Sul. Nós vimos o processo a gente começa nas Américas, né? Aí a gente vê o processo de dependência do Haiti, nós vemos o processo de dependência dos Estados Unidos da América, no caso a América do Norte, e aí de repente nós, após esses dois processos de independência, começa uma onda de países sul-americanos lutando pela sua independência, aquele efeito dominó, né? E o Paraguai, ele também vai estar lutando, ele ainda não é independente, ele vai estar começando a lutar pela sua independência. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, o Paraguai, ele não só estava consolidando, firmando a sua independência, como ele estava buscando crescimento econômico, né? Um país independente, ele tem que ter uma economia forte. Para isso, a livre navegação pela bacia do Rio da Prata era fundamental, já que essa era a única saída para o mar e, portanto, para o comércio internacional. Se você abre um comércio internacional, você tem dinheiro entrando no seu país e você vai aumentando, né, os investimentos nesse país. Só que naquela época, a política externa do imperador, né, Dom Pedro II aqui no Brasil, tentava garantir a hegemonia do Brasil, manter o Brasil ali numa coisa só como potência na região da bacia do Rio do Prata e como influência principal nos estados que ali se formavam. Então o Brasil, ele queria ser a potência maior entre os demais países que estão disputando essa região, tá? Aí, observando ali os interesses na região, e o Brasil tinha muito mais interesse, né? A Argentina e o Brasil realizaram algumas intervenções no Uruguai. Então, a primeira coisa que vai acontecer, o Brasil vai dar uma atacada ali no Uruguai, né? Apoiando o grupo dos colorados, isso mesmo. O Brasil vai apoiar os comerciantes, os liberais e com o apoio de Brasil e Argentina. Observe que o Uruguai não está aqui ainda, né? Então, eles vão ter um desentendimento ali com o Uruguai. O governo paraguaio não via as ações com bons olhos, sentindo-se ameaçado pelo expansionismo argentino e brasileiro da região ali, né? O que vai acontecer aqui nesse período, né? Você vai ver o Brasil entrando nessa briga, a briga não era nem com o Brasil, a briga era entre ali Paraguai e outros países, e aí o Brasil querendo dominar a região da bacia ali do Rio da Prata, né, e ser uma influência forte, uma potência econômica. O que ele vai fazer? Ele vai ficar do lado da Argentina. Então, por isso que eu brinquei, é a primeira vez assim que a gente observa, primeira não, dentre algumas vezes, algumas guerras, na Guerra do Paraguai o Brasil lutou lado a lado com a Argentina. No futebol a gente quer, né, carcar a Argentina sempre, né? A gente quer fazer só gol na Argentina e mandar a Argentina para fora quando é uma Copa do Mundo, né? Mas tirando essa observação aqui, o Brasil ele queria juntar forças, unir forças para controlar a região ali da bacia do Rio da Prata. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo que vai entrar para vocês, no próximo link, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa guerra, tá? Então, fica aí, assistam com calma, se for possível e preciso, pausem o vídeo, toma uma água, respira e volta para a aula, tá bom? E dúvidas, eu estou aqui na plataforma, é só chamar.